Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 15. Um homem em Cristo. No Natal de 1869, Hudson e Maria tomaram a decisão mais difícil de sua vida conjunta. Seus 4 filhos mais velhos foram enviados de volta à Inglaterra para ficar com os avós. Seria mais seguro para eles lá, e poderiam frequentar uma escola normal. Nessa época era bastante comum o envio assim de crianças para casa. No entanto, ainda chateava Hudson e Maria pensar que não veriam os filhos por um longo período. Eles decidiram manter Charles de 1 ano consigo, porque era jovem demais para se separar dos pais. Além disso, Maria estava grávida outra vez e provavelmente daria à luz no meio do ano. Assim, Charles teria companhia. Emily levaria as crianças de volta no navio com ela. Ela contraíra tuberculose e precisava de tratamento na Inglaterra. A família tinha muito a fazer para se preparar para a viagem até Xangai, de onde o navio das crianças partiria para a Inglaterra. Enquanto se preparavam, Samuel ficou doente, mas ninguém sabia o quão doente ele estava até o mês de fevereiro, quando teve início a viagem para Xangai. Enquanto viajavam de barco pelo rio Yangtze, Samuel entrou em coma e morreu. No meio de uma tempestade, Maria e Hudson enterraram o filho de 6 anos, ao lado de Grace, em um pequeno cemitério junto ao rio, na cidade de Zhejiang. Ainda que a morte de Samuel tenha sido muito difícil para a família, eles continuaram a caminho de Xangai. Contudo, dizer adeus a seus 3 filhos mais velhos não foi fácil para o casal Taylor. À medida que o navio que carregava seus filhos se afastavam do rio, eles se perguntavam se eles ainda o veriam. Perto do tempo em que as crianças partiram para a Inglaterra, a missão no interior da China abriu novas estações missionárias no país, e quase todas as pessoas tiveram problemas com o fato de os funcionários estarem doentes ou de os vizinhos causarem tumultos. Hudson e Maria ficaram muito ocupados. Eles se mudaram para Zhejiang no rio Yangtze para poderem viajar para as várias estações da missão com mais facilidade. Em 7 de julho de 1870, o bebê Noel nasceu. Era uma criança pequena e forte, e ficava maior e mais forte cada dia que passava. Entretanto, Maria não. Hudson começou a se preocupar com ela. Ela simplesmente ficava deitada na cama com Noel estendido a seu lado. Sorria, mas parecia pálida e frágil. Depois de uma semana, Hudson sabia que sua condição era séria. Ela estava sangrando em algum ponto do corpo, mas não era possível saber exatamente onde para estancar a hemorragia. Enquanto isso, o bebê Noel já não passava bem. Agora ele tinha diarreia, algo não muito difícil para um adulto, mas para um bebê pequeno como Noel era sério. Hudson então tinha uma esposa muito doente e um bebê muito doente. Ele passava o tempo orando e ajudando a mantê-los descansados e confortáveis. Contudo, 13 dias após o nascimento, o corpo de Noel desistiu e ele morreu em silêncio, deitado na cama ao lado da mãe doente. Maria, doente demais para assistir ao funeral, despediu-se do bebê com um beijo e escolheu os hinos cantados no funeral. Hudson deixou o cemitério depois de enterrar Noel ao lado da irmã Grace e do irmão Samuel. Mas uma semana depois ele voltou, desta vez para enterrar a esposa ao lado das crianças. O funeral de Maria foi um dos maiores da região. Todos usavam branco, a cor da cultura chinesa para o luto. Hudson falou no culto. Ele falou sobre os pais de Maria que foram missionários, sobre seu chamado para a China e de seu amor a Deus. Maria contava 33 anos ao morrer. Hudson sentia terrivelmente a falta de Maria. Nada era o mesmo sem ela a seu lado. No Natal, 7 meses antes, toda a família estava junta. Agora 4 membros da família estavam mortos. 3 estavam na Inglaterra e 2 foram deixados na China. No entanto, Hudson recebia conforto de Deus e do fato de que um dia todos estariam juntos no céu e nada mais os separaria. No verão de 1871, um ano depois da morte de Maria e Noel, Hudson sentiu que era hora de ele e Charles visitarem a Inglaterra, pois precisavam passar um tempo com os 3 filhos mais velhos e informar os acontecimentos às pessoas da Grã-Bretanha que sustentavam a missão. No final, 3 outras pessoas do grupo voltaram com ele. James estava doente e precisava de um tempo longe da China. Assim, ele e sua esposa Elizabeth Rose voltavam para casa por um período. Jane Faude tinha dirigido vários internatos de sucesso para a missão.
No entanto, fazia 5 anos que deixara a Inglaterra e seus pais queriam que ela voltasse para casa para uma visita. Na viagem de volta à Inglaterra, a senhora Meadows passou a maior parte do tempo na cabine, cuidando do Sr. Meadows. Isso deixou Hudson e Charlie Jane com muito tempo para passarem juntos. Na longa viagem para casa, Hudson e Jane se apaixonaram. Casaram-se logo depois de chegarem à Inglaterra. Hudson voltou para a China com Jane e juntos continuaram o trabalho. Eles tiveram 2 filhos, Amy e Ernest. Enquanto esteve na China, Hudson gastava uma porcentagem crescente de seu tempo treinando missionários chineses para entrar no interior e pregar o evangelho. A irmã de Hudson, Amélia, e seu marido Benjamin cuidaram dos 3 filhos mais velhos de Hudson, junto com os 10 filhos do casal. Eles também assumiram o trabalho administrativo da missão no interior da China, em Londres. Enviavam um boletim informativo chamado Milhões da China. Também cuidavam da casa dos missionários que saíam de licença e entrevistavam novos missionários para a missão. Histórias sobre os missionários da missão espalharam-se pelo mundo inteiro. Muitos deles eram ousados e aventureiros como o fundador. Homens e mulheres atravessavam a China fazendo mapas das áreas conhecidas. John Stevenson e Henry Soutal tornaram-se os primeiros ocidentais a atravessar a China de leste a oeste. Eles cobriram 3.058 quilômetros em menos de 3 meses. A segunda esposa de Hudson, Jane, e outras 2 mulheres da missão no interior da China foram as primeiras ocidentais a entrar profundamente no interior da China. Elas estavam em uma missão para estabelecer orfanato para crianças, cujos pais morreram em decorrência de uma fome enorme, que se espalhou por todo o país. Os missionários não mais provinham apenas das Ilhas Britânicas. Havia missionário da Suécia, dos Estados Unidos e da Austrália. A missão se espalhou pela China com velocidade até haver uma frente em cada província. No final da década de 1890, no entanto, havia muitas sociedades pequenas e secretas tentando mudar as coisas na China. Um desses grupos era conhecido como os Boxers. Eles odiavam os estrangeiros e ficavam cada vez mais fortes à medida que mais pessoas se juntavam à causa. Hudson estava preocupado com a segurança dos missionários, em especial das mulheres solteiras. No final de 1898, a missão passou pelo que Hudson imaginava uma possibilidade desde o dia em que orara na praia em Bristol. O assassinato de um missionário. Bill Fleming, um australiano animado, estava em uma missão evangelística em um grupo minoritário da tribo Mião, na distante província do sudoeste de Guizhou. Seu amigo e ajudante, Pan Xiu-Shan, era membro da tribo Mião. Quando membros da tribo ouviram que Pan deixara sua religião para seguir o cristianismo, ficaram com raiva. Enquanto Bill Fleming falava com a multidão, a irritação cresceu, até que se precipitaram para atacar Pan. Fleming entrou na frente da multidão, usando o próprio corpo para proteger o amigo, e foi morto também. O coração de Hudson se encheu de tristeza ao ouvir a notícia da morte de Bill Fleming. Ele escreveu: "Quão triste é a notícia! Bendita para os mártires! Mais triste para nós, para a China e para seus amigos. E não apenas triste, mas agorenta. Ela parece mostrar que Deus está prestes a provar-nos com um novo tipo de prova. Suas palavras se mostraram muito verdadeiras. As coisas estavam mudando com rapidez na China. E para pior, Hudson continuava a dizer a homens e mulheres de todos os lugares sobre as necessidades da China. Ele viajou para a Austrália, Nova Zelândia e os Estados Unidos. Multidões se reuniram para ouvi-lo. Em Nova York, 3.500 pessoas foram ouvi-lo, incluindo o presidente dos Estados Unidos e o governador de New York. De Nova York, ele viajou até Boston para outra série de reuniões. Ao falar em uma das reuniões, parecia ter esquecido de onde estava. Ele disse a mesma frase repetidas vezes: "Pode-se confiar no Senhor muito pouco, mas nunca se poderá confiar nele demais." Após alguns minutos, o diretor da reunião guiou Hudson com gentileza para fora do palco. Ele repetia a mesma frase. Talvez pudesse ver o que aconteceria em breve na China. Hudson contava agora 68 anos e precisava descansar. Jane fez planos para levá-lo para a Suíça, onde o ar fresco e a caminhada nas montanhas o ajudariam a melhorar. No entanto, não demorou muito para que os telegramas começassem a chegar da sede da missão no interior da China, em Londres. Cada um parecia trazer notícias piores.
Na China, a imperatriz viúva declarou guerra aos estrangeiros e muitos chineses ficaram felizes em ajudá-la. Igrejas foram totalmente queimadas e as casas dos missionários foram saqueadas. Uma família de missionários foi morta na cama. Outros missionários fugiam para salvar a própria vida. Hudson estava chocado. Os chineses eram seu povo amado e ele estava muito longe para ajudar. À medida que os telegramas se empilhavam sobre a mesa, ele disse a Jane: "Não consigo ler, não consigo pensar, nem posso orar, mas posso confiar." Milhares de cristãos chineses chamados demônios secundários também foram mortos, por serem vistos como traidores da China. Só em Pequim foram mortos entre 15 e 20 mil católicos chineses. Aqueles foram dias sombrios para a China. No momento em que a rebelião dos Boxers foi derrotada, 130 missionários protestantes e mais 50 crianças, filhos deles, haviam sido mortos. Apenas a missão no interior da China perdeu 58 missionários e 21 crianças. Hudson chorou por todos eles. Ele só podia pensar nos primeiros dias, quando lutara tanto para não só começar uma organização missionária, e como por fim chegou à compreensão de que cada pessoa chamada era mantida sob os cuidados de Deus. Ele não poderia fazer mais do que orar pela família dos missionários assassinados. Pouco a pouco, a missão e Hudson começaram a se recuperar de todas as mortes horríveis. Hudson e Jane faziam longas caminhadas nas montanhas juntos. Tornaram-se amigos de condes e condessas, camponeses e lojistas. Chegavam visitantes de todo o mundo, deixando alguns a rir e a balançar a cabeça. O casal Taylor criou um posto avançado da missão no interior da China, a meio caminho de uma montanha na Suíça. Um ano se passou. Hudson leu a Bíblia pela 40ª vez. Ele escrevia centenas de cartas e orava com constância pela China e pelos missionários que serviam lá. A notícia de que Jane tinha câncer quase não lhes alterou a vida, pois os dois já viviam à luz da eternidade. Embora estivesse magra e fraca, Jane disse a uma amiga: "Eu não poderia ser mais bem cuidada ou estar mais feliz. Sinto-me quase em casa. O que será estar lá? O Senhor está me levando devagar e com suavidade." Sim, ele estava. Em 29 de julho de 1904, Jane morreu com o marido ao lado de sua cama. Hudson contava agora 72 anos e queria muito voltar para a China. Havia tantas pessoas para encorajar lá e tantas pessoas para agradecer. Então, na primavera de 1905, ele e seu filho Wolfgang, agora também médico, e a esposa de Wolfgang, partiram na 11ª viagem de Hudson à China. E que viagem foi essa? Hudson podia visitar agora muitas áreas de trem. Esse meio era muito mais confortável que os carrinhos de mão que costumava usar. Em todos os lugares as pessoas se juntavam para ouvi-lo. Ele celebrou o seu aniversário de 73 anos em uma das 7 estações da missão no interior da China, na província de Henan. Os cristãos chineses fizeram para ele uma enorme bandeira de cetim vermelho que dizia: "Ó homem muito amado." Hudson visitou hospitais e orfanatos da missão no interior da China, as novas estações da missão e a casa de Yangtze-Hou, onde ele e Maria haviam sobrevivido ao tumulto. Também visitou o cemitério onde Maria, Grace, Samuel, Noel e sua filha adulta Maria foram enterrados. Mais tarde, no meio-dia, ele falou a um novo grupo de missionários da missão no interior da China que estava prestes a viajar para o interior. Olhou para aqueles jovens que haviam deixado famílias e amigos para levar a mensagem do Evangelho ao povo chinês, e por um momento sentiu-se como um deles, um jovem de 21 anos chegando à China, sem dinheiro, sem esposa e com nenhum plano. No entanto, ele confiara em Deus, e Deus o usara. Agora, 54 anos depois, mais de 18 mil cristãos chineses haviam sido batizados, e a missão no interior da China tinha 825 missionários. Ele disse ao grupo: "É um grande privilégio encontrá-los aqui. Conheci muitas pessoas aqui nos dias passados. Minha querida esposa morreu ao meu lado aqui. Em espírito, nossos amados podem estar mais perto de nós do que pensamos. E Deus está perto, mais perto do que pensamos." Hudson estava mais perto de seus entes queridos do que qualquer um poderia ter imaginado. Em 3 de junho de 1905, várias semanas depois de visitar as sepulturas de sua família,
Hudson Taylor morreu silenciosamente em sua cama. Foi enterrado ao lado de Maria e de seus filhos. A lápide dele dizia: Hudson Taylor, um homem em Cristo. Sua vida havia terminado onde ele sempre quis estar, no coração da China.